Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, nós acabamos de ouvir o Evangelho das bodas de Caná. Nosso Senhor vai a uma festa de casamento. Certamente não era ele um chato, frequentava as festas, estava com seus amigos, se alegrava da alegria dos outros, um pouco como diz São Paulo na epístola de hoje. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Nosso Senhor, então, se encontra numa festa de casamento. E esse Evangelho nos é propício, nos é muito útil para meditarmos um pouco sobre a vocação, ou sobre as vocações, e de uma certa maneira poder considerar também o matrimônio como uma vocação. Uma vocação na medida em que ele é um caminho possível, dentre outros, para a santidade pessoal de cada cristão. O matrimônio pode ser considerado uma vocação na medida em que ele é, para cada cristão, uma dentre outras possibilidades de santificação, de santidade. Mas, meus amigos, existe um pequeno problema, e o problema é que muitos escolhem o matrimônio como caminho de santidade, sem considerar os bens próprios do matrimônio. Isso, de maneira particular, para quem ainda vai se engajar no matrimônio, é muito importante, porque pode ser muito arriscado. E o caminho que era para ser de santidade pode se tornar um caminho de condenação. Muitos escolhem o matrimônio sem considerar os bens que são próprios do matrimônio. Porque escolhem o matrimônio pensando às vezes somente em outras coisas que não somente os bens próprios do matrimônio. Vamos ver cada um deles. Mas pensam, eu amo essa pessoa, então vou ficar com ela. Essa pessoa me satisfaz, me causa um certo prazer, ela é simpática, então quero dividir a vida com ela, e por aí vai. Tantos e tantos motivos que são, na verdade, secundários. E não se considera, no momento da escolha do matrimônio como via de santidade, os bens próprios do matrimônio. E são 3 os bens próprios do matrimônio, meus amigos. De baixo para cima, diríamos assim. O primeiro, o bem seria um sacramento. O segundo seria a fidelidade mútua. E o primeiro bem do matrimônio são os filhos. E quando eu digo que muitos escolhem o matrimônio sem considerar os bens próprios do matrimônio, é a isso que eu me refiro. Não consideram os filhos, não consideram a fidelidade mútua e não consideram o sacramento que essa união causa. E claro, dentre esses 3 bens, o mais importante bem do matrimônio é, sem dúvida alguma, os filhos. São eles os bens mais importantes do matrimônio no que diz respeito à finalidade do matrimônio. Os filhos são os bens mais importantes de um matrimônio. Marido e mulher não têm bem mais importante do que os filhos, ou em todos os casos, a abertura aos filhos, a abertura à vida, estar disposto a aceitar todos os filhos que Deus queira mandar. A tal ponto que nós deveríamos nos perguntar, meus amigos, se não queremos casar para obter os bens próprios do matrimônio, por que é que nós queremos casar? Se nós não queremos casar para sermos fiéis, para vivermos segundo essa união sacramental, e se não queremos casar para ter filhos, para aceitar os filhos que Deus nos quer dar, para que casar? E é justamente por não considerarmos os bens do matrimônio como um verdadeiro bem, que muitos casamentos entram em crise, ou então passam a ser uniões sem sentido. Isso quando não, aquilo que era para ser uma via de santidade se torna uma via de condenação. Quando nós olhamos para esses 3 bens do matrimônio, os filhos, a fidelidade mútua e o sacramento,
E ao invés de vermos como bens, nós olhamos para esses bens, nós os olhamos como sendo, na verdade, prejudiciais a cada um de nós. E aí nós não somos fiéis, não valorizamos o sacramento e nos fechamos aos filhos que Deus possa querer enviar. Vejam, existe uma conversão naquilo que era para ser bom e que é um bem, nós olhamos como sendo ruim e não buscamos por essa finalidade. Nesse sentido, o casamento deixa de ser então uma via de santidade e pode se tornar a cada um de nós uma via de condenação, porque não quero os filhos, não quero fidelidade, não quero santidade. Quando nós escolhemos casar, nós devemos considerar gravemente esses 3 bens, meus amigos. Os que ainda se preparam ao matrimônio, ou os que estão discernindo se é a vida ao qual querem se engajar, devem considerar esses 3 bens. Estou disposto à fidelidade, estou disposto a viver em santidade, fazer do matrimônio a minha vida de santidade, e estou disposto a aceitar todos os filhos que Deus possa querer enviar. E aqui, de maneira particular, meus amigos, os filhos são o bem mais importante de um casamento. Os filhos, meus amigos, são uma bênção e não uma maldição. Há uma tendência hoje em dia, mesmo entre nós, é uma tentação contínua para um marido e mulher olharem os filhos como uma maldição financeira, vai prejudicar a nossa vida financeiramente, uma maldição hedonista que vai prejudicar o nosso prazer, o nosso lazer, as nossas viagens, as nossas comodidades. Para um católico, para um cristão, para um batizado, para alguém que escolheu o matrimônio como vida de santidade, essa ideia de que os filhos são uma maldição é abominável. Os filhos são uma bênção de Deus. Eles não causam prejuízos, eles não vieram para destruir o relacionamento, eles vieram para dar sentido ao relacionamento, eles vieram para completar, confirmar a vida de um casal. E claro, os filhos aqui engloba também educá-los, conduzi-los na fé. Educar e conduzir os filhos para o céu é sem dúvida a maior riqueza de um matrimônio. É sem dúvida aquilo que mais dá finalidade ao matrimônio. Por isso, meus amigos, a necessidade de um verdadeiro discernimento, para escolher bem e corretamente o matrimônio como via de santidade, se esse for o caso. Por isso, o tempo do namoro como um tempo extremamente importante, onde deve prevalecer a razão além dos sentimentos. Dedicar um tempo na vida, que nós chamamos de namoro, é dedicar um tempo a conhecer o outro, ver as suas qualidades, ver os seus defeitos, para que eu possa saber se com ele, como ele é, com as suas qualidades e com os seus defeitos, eu quero seguir essa via de santidade, para então aceitar esses 3 bens do matrimônio. Vejam a importância de um bom namoro, de um verdadeiro namoro, onde a prioridade é o conhecimento recíproco. Aos namorados fica a pergunta: de que maneira vocês têm conduzido o namoro de vocês? Vocês podem dizer que estão de fato trabalhando para conhecer o próximo, ou estão enrolando sentimentalmente o próximo? É extremamente fundamental, então aqui, viver bem, é extremamente importante viver bem essa época do namoro, de conhecimento recíproco. Saber se a outra pessoa também está afinada com você nessas próprias ideias de busca pelos bens do matrimônio. Se essa pessoa com quem você namora está disposta, junto com você, a aceitar todos esses bens, o sacramento, a fidelidade e, sobretudo, os filhos. Por isso o namoro é importante, nós devemos parar com os namoros difíceis. Os namoros delicados, onde existe muita regra, onde existe muita complicação, onde as coisas não são claras e objetivas. Namoros objetivos, namoros claros, namoros de conhecimento,
Se eu conheço, no namoro nós devemos sempre pensar assim: eu estou tempo suficiente com a pessoa para conhecê-la. Se eu a conheço, um próximo passo precisa ser dado. O próximo passo precisa ser dado. E só existem 2 passos que podem ser dados neste momento. Ou eu confirmo o namoro e avanço para o noivado, ou eu termino o namoro. Se nós conhecemos alguém e não nos engajamos com essa pessoa depois de conhecê-la, num próximo passo, o namoro já não serve para mais nada, se torna ocasião de pecado, se torna perigo. É preciso parar então com esses namoros difíceis, termina, recomeça, termina, recomeça, termina, recomeça. Claro e objetivo. Eu sei como essa pessoa é, eu sei dos defeitos dela, eu sei das qualidades dela. Não quero mudá-la, mas a resposta para a pergunta deve vir. Conhecendo-a, quero ou não construir um matrimônio junto dela? Me engajar para a vida inteira na busca desses 3 bens. Nós devemos então, todos devem considerar, os que se preparam para o matrimônio, os que pensam em namorar, essas coisas importantes. Os que já estão namorando devem considerar gravemente essa ideia. É com essa pessoa que eu quero adquirir os 3 bens do matrimônio? E aqueles que já estão casados devem esforçar-se ao máximo para fazer do matrimônio a verdadeira via de santidade, para viver dos 3 bens do matrimônio, do sacramento do matrimônio, a fidelidade mútua e a abertura à vida aos filhos. É nesses 3 atos que nós caminhamos na santidade matrimonial. Os que ainda pensam no matrimônio devem discernir segundo esses pontos. Os que já estão casados devem acompanhar estes pontos, adequar as suas vidas a estes pontos. Claro, e eu dizia, o matrimônio é sob um certo aspecto, é uma vocação, na medida em que ele é uma via a mais que pode nos conduzir ao céu. Porque é verdade também que os jovens, os solteiros, devem, ao menos em algum momento na vida, ao menos para nível de discernimento, pensar se por algum acaso não é outra a sua via de santidade. Vejam, se os jovens que ainda não são casados não querem filhos, não querem ser fiéis e não querem viver a santidade dentro do matrimônio com alguém, devem perguntar-se se talvez não é porque estão pensando em engajar-se na vocação errada. Existem outras possibilidades e devem considerar isso também. O sacerdócio e a vida religiosa. Vejam que graça, nessa semana nós tivemos no nosso apostolado 2 jovens que partiram cada um para uma dessas vocações. Uma moça que frequentava aqui conosco foi e se engajou na vida religiosa, foi ao mosteiro de Formosa das Irmãs da Santa Face, para a vida contemplativa. Outro foi a Brasília, ingressou na casa de formação em preparação ao seminário. Temos 2 seminaristas aqui do nosso apostolado no Instituto Bom Pastor. Os jovens devem perguntar-se seriamente se talvez não deveriam se engajar em outra vocação também, se não aceitam os bens próprios do matrimônio. No sacerdócio, para consumir-se pela glória de Deus e pela salvação das almas, na vida religiosa, para entregar-se a Deus por meio dos votos, castidade, pobreza e obediência, onde Deus, pela castidade, é o seu só amor, é o único amor dessa pessoa, pelo voto de obediência, é a única voz que deseja ouvir, a voz de Deus, e pelo voto de pobreza, onde Deus se torna o seu único bem. Não é possível que dentre nós, Deus não esteja chamando ao caminho de santidade jovens para o sacerdócio. E não é possível, eu não creio, que dentre nós, Deus não deseje nenhuma das moças como sendo suas esposas na vida religiosa. Se o nosso apostolado não der frutos em todas as vocações, é porque ele ainda não é um apostolado fértil. Nas famílias nós devemos incentivar essa meditação das crianças, que elas tenham possibilidade de pensar no sacerdócio, pensar na vida religiosa, pensar no matrimônio.
O problema justamente é que às vezes demora para dar uma resposta sobre isso, sobre ou o sacerdócio, ou a vida religiosa, ou mesmo assumir bem uma vida matrimonial, porque entre as três vidas, essas três vocações, meus amigos, existe uma característica semelhante em todas essas três vocações, e que a resposta dessas vocações exige essa característica, que é a maturidade. A maturidade que consiste justamente em assumir as consequências dessas vocações. Assumir as consequências dessas vocações. Eu quero casar, ótimo, mas não quero deixar de viver como se eu fosse solteiro no namoro. Quero casar, quero namorar, mas quero continuar tendo os meus amigos como prioridade. Péssimo. Quero namorar, quero casar um dia, mas não quero trabalhar, não quero estudar melhor, buscar um emprego, buscar condições de formar uma família. Péssimo. Falta de maturidade. E por isso que os namoros vão derrapando ano depois de anos. Porque não há maturidade o suficiente para assumir as consequências dessa decisão por essa vocação. Ou então no sacerdócio. Quero ser padre, mas fazer todo o processo, esperar uma resposta. É difícil, eu quero algo imediato, eu quero uma resposta agora, quero que seja aqui, agora do meu jeito. Se for no IBP ainda vou ter que ir para a França, para de francês. E aí começam as dificuldades na cabeça que o demônio usa como tentação. A questão financeira, a questão da distância e por aí vai. Falta de maturidade na resposta. Precisa ser mais objetivo. Quero ser padre, vou atrás dos meios. Se porventura a igreja me disser que não é minha vocação, ótimo, recomeçamos em outra. A própria vida religiosa, o medo de engajar-se, de dar-se inteiramente a Deus, de nem querer ir atrás e procurar. Maturidade é a condição para uma boa resposta, seja no matrimônio, na vida religiosa ou no sacerdócio. E essa, meus amigos, quando nós pensamos em vocação, essa certamente é a característica que mais preocupa, a falta de maturidade. Por isso que preocupa tanto o coração do padre, os jovens no apostolado. O que preocupa muito um padre num apostolado, eu repito, são os jovens no apostolado. Aqueles que ainda não se engajaram numa vocação. Porque isso pode ser sinal de discernimento, precisam de tempo, mas pode ser indício também de que os jovens de seu apostolado estão doentes da doença da infantilidade, de não serem capazes de tomar uma decisão, ou pelo namoro, assumindo as consequências disso, ou pelo sacerdócio, assumindo as consequências disso, ou pela vida religiosa, assumindo as consequências disso. Jovens que só fazem o que gostam, jovens que dependem de tudo para os seus pais. O tempo passa, tem lá mais de 20 anos, mas continuam dependendo de tudo e absolutamente tudo dos seus pais. Jovens que desistem quando alguma coisa dá errado, quando é custoso, quando é difícil. Jovens que não progridem na vida espiritual, jovens que não avançam na vida sacramental, jovens que se engajam uma semana em bons propósitos e na semana seguinte é como se nunca tivessem prometido nada a Deus. Como esperar colocar fogo no mundo, num apostolado, se nós contamos com esse tipo de reação? Como nós esperaremos que as famílias serão famílias abrasadas do amor de Deus, se os futuros pais de família passam o dia jogando videogame? Como esperar que o sacerdócio tradicional que seja da igreja vai se renovar, se o único interesse dos meninos é futebol? Como esperar que as mulheres, os homens vivam nos conventos a sua verdadeira condição de esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, se passam o dia perdendo tempo? Engajar-se numa vida objetivamente, meus amigos, escolher um caminho destes, não é difícil. Veja as suas condições, veja as suas capacidades, faça um discernimento, escolha um caminho, não demore e haja. Vá atrás destes meios, vá atrás e busque. Que neste dia em que nós celebramos essa terceira epifania do Senhor, a primeira foi o dia que os magos chegaram, a terceira foi o dia em que
Nosso Senhor foi batizado, celebramos dia 13 de janeiro, e a terceira é esta Epifania, quando Jesus se manifesta nas bodas de Caná. Que Deus nos dê a graça de decidirmos verdadeiramente por Ele. Aos casados, de aceitar os bens do matrimônio como sendo a única maneira de dar sentido para a sua vida. Aceitar a fidelidade, o sacramento, aceitar os filhos que Deus quer enviar. Aos jovens, que se decidam por uma via, que parem de perder tempo no mundo, que parem dessa moleza infantil que nos impede de decidirmos por um caminho a seguir. Que Deus nos dê a graça do discernimento e da coragem de tomar sempre uma decisão e orientar a nossa vida, em todos os casos, naquilo que é o mais importante, o céu, e escolher o melhor caminho para lá ir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.